Boa noite, meus amores. Mais uma vez, nós aqui na live, né? A nossa transmissão de toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. E hoje eu escolhi um tema, já que nós estamos comemorando o dia do orgasmo, eu gostaria de falar com vocês sobre orgasmo. Orgasmo masculino, orgasmo feminino, ok? Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Seria muito bom, muito bacana que a gente tivesse uma interação, que vocês aproveitassem esse espaço para tirar suas dúvidas a respeito de orgasmo, e nós vamos tentar desmistificar algumas ideias a respeito de orgasmo, principalmente orgasmo feminino, que infelizmente ainda interfere e atrapalha muito o exercício da sexualidade prazerosa, o exercício da sexualidade satisfatória. E nós vamos estar falando de um tema que eu, Juju, gosto muito. Claro, falar de prazer, falar de satisfação. E não tem como eu falar para vocês de orgasmo sem explicar como é a resposta sexual humana, ok? Então eu vou explicar para vocês como é isso, e aí nós vamos entrar no tema orgasmo especificamente, combinado? Eu já trouxe o meu copinho de água, porque a minha tosse ainda não foi embora, então se eu tossir, vocês me desculpem, mas faz 3 semanas que eu tô tentando me recuperar e tá difícil, mas vamos lá, não tem problema, isso não vai atrapalhar. Meus amores, quem for entrando vai dando um oizinho, tipo a minha filha. Pois é, tema polêmico. Adoro, Natália, falar sobre temas para as pessoas refletirem, para as pessoas pensarem. Um beijo para você, amor. Então, vamos lá. Resposta sexual humana, ela é composta de 3 fases: desejo, excitação e orgasmo, ok? Tanto para o homem quanto para a mulher. Desejo, excitação e orgasmo. Nós podemos apresentar problema ou disfunção em qualquer uma dessas fases ou em mais de uma dessas fases. O que é importante que vocês entendam: se nós tivermos dificuldade nessa primeira fase, ou seja, desejo, se você não tem vontade, se você não se estimula, se você tem dificuldade para se excitar, enfim, se você não tem vontade, disposição para o sexo, automaticamente você vai comprometer a sua excitação, tá? Porque o desejo é o início, é o começo da resposta sexual. Para o desejo ser disparado, você precisa de estímulos. E aí os estímulos, eles são os mais variados possíveis. E tem diferença em estímulo sexual masculino e estímulo sexual feminino. Nós, mulheres, nos estimulamos, nós despertamos, afloramos o nosso desejo através de que maneira, de que forma? Através de pensamentos, de fantasias, leituras eróticas. Olha aqui o livro da Juju, Amor Próprio, um romance erótico que com certeza desperta o desejo, ok? Filmes, imagens. Nós, mulheres, apreciamos o romance, a ideia do encontro afetivo sexual, não puramente o sexual. Estou falando em linhas gerais, ok, pessoal? Então, não para toda regra tem sua exceção, mas essa é a maneira como nós, mulheres, nos estimulamos, nos despertamos o nosso desejo. O homem, ele é mais objetivo, ele é mais direto, mas ele também tem o seu desejo disparado através de imagens. O homem é muito visual, então se ele vê um corpo nu, com certeza já é suficiente para disparar o seu desejo. Se ele vê uma mulher atraente na rua, já é suficiente para disparar o seu desejo. Se ele lembra de alguma cena sexual, já é suficiente, ok? Uma vez que nós tenhamos o nosso desejo disparado, a primeira fase da resposta sexual humana, vem a excitação, ok? Nós nos excitamos em níveis e intensidades distintas. A gente não começa a nossa excitação já no pico máximo. Então, dependendo dos estímulos que estão sendo utilizados, o nível de excitação vai subindo, vai aumentando, até chegar num pico máximo, que é justamente aí que a gente alcança o orgasmo, ok? Então, o orgasmo, ele é a resposta do nosso desejo, da nossa excitação e do nível máximo da nossa excitação, que culmina
com o orgasmo. Então vamos lá para os mitos. Desculpa aí, tá, gente? Senão a Juju vai começar a tossir muito. Oi, Gigi! Lindona você, amor. Feliz de você estar aqui. Então vamos lá. Mitos. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, por favor, perguntem. Dá um alôzinho, vamos aproveitar esse espaço, essa oportunidade ao vivo para a gente falar de algo tão importante para a nossa sexualidade humana, né? Tão importante para a nossa vida conjugal, para a nossa vida relacional, que é o orgasmo. Um grande mito. Mulheres têm orgasmo 100% das vezes das relações sexuais. O que vocês acham? Nós temos orgasmo em 100% das relações sexuais? Obrigatoriamente? Não, meus amores. Não, meus amores meninas, e não, meus amores meninos, principalmente aqueles homens que têm a necessidade, a obrigatoriedade. Valeu, Gustavo. Obrigada, amor, pela ajuda. Principalmente aqueles homens que têm a ideia fixa de que a mulher tem que gozar em todas as relações sexuais, tal qual eles, porque muitos homens têm orgasmo em todas as relações sexuais. Mas isso, exatamente, Helena, não mesmo. Agora, significa que se nós não tivemos um orgasmo na relação sexual, a relação não foi boa? Não foi prazerosa? Esse é um outro grande mito. A ideia de que para ter valido a pena, para a relação ter sido 10, a gente precisa obrigatoriamente ter orgasmo. Não, meus amores. A mulher, ela pode ter um contato afetivo sexual, ela pode ter toda a estimulação, todas as preliminares, o nível de excitação bom, ela tá curtindo realmente o encontro, o estar com aquela parceria naquele momento e não obrigatoriamente chegar ao orgasmo. Mas isso não significa que não foi bom. Às vezes eu tenho relatos de pacientes minhas que dizem que a relação foi tão gostosa, foi tão boa, que ela não precisou ter o orgasmo, não sentiu falta do orgasmo. Agora, um outro ponto importante. Quando que você considera a ausência de orgasmo numa relação sexual um problema? Vocês sabem? Em que momento vocês param para prestar atenção assim? Nossa, isso é um problema. Quando? Em mais de 50% das vezes que você tem atividade sexual, você não atinge o orgasmo, ok? Em mais de 50% das vezes que você tem atividade sexual. Então, quando é uma coisa recorrente, quando é uma coisa frequente, aí você tem que parar e prestar atenção. Pera lá, o que está acontecendo que eu não consigo chegar ao orgasmo? Tá? Nessas situações, a gente precisa observar, buscar identificar quais os fatores que possam estar interferindo na obtenção do seu orgasmo, tá bom? E os homens, né? Como que funciona o orgasmo masculino? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Júlio. Oi, Ju, e a teoria tântrica de que é melhor não ter orgasmo para não dissipar energia vital. Beijo, Ju, parabéns, obrigada pela sua participação, viu? Então, veja só, no sexo tântrico, né, nessa filosofia do sexo tântrico, o que se privilegia é o prazer. O orgasmo com ejaculação, o prazer, entenda bem, orgasmo, meninos, orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra coisa. Orgasmo é a resposta psíquica, ok? Ejaculação é a resposta fisiológica. E que muitos homens e mulheres também acham que é a mesma coisa, embora os dois processos aconteçam concomitantemente, são situações distintas. Então, no sexo tântrico, o que se privilegia é o prazer, é a sensação de orgasmo e não a ejaculação, porque a ejaculação seria apenas com o objetivo de procriar. Então, se não tem o objetivo de procriar, está voltado muito mais pelo prazer sexual, tá? Mas vamos combinar, né, Júlio? Quantos são praticantes do sexo tântrico, né? E quantos compreendem o que é o sexo tântrico, né? Então vamos entender. O homem, ele pode ter uma relação sexual sem orgasmo? O que vocês acham? O homem pode ter uma relação sexual sem orgasmo? Entendam bem, orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra coisa. O homem é capaz
capaz de fingir um orgasmo? E aí? Grande Gustavo, exatamente. O homem é capaz, sim, de ter uma relação sexual sem orgasmo, tá? Ele tem toda a resposta, ele tem desejo, ele tem excitação, ele atinge um nível alto de excitação, mas ele não tem um orgasmo, tá? Pode acontecer do homem ter ejaculação sem orgasmo? Pode acontecer, tá? Pode acontecer o homem ter orgasmo sem ejaculação? Também pode acontecer, mas o mais comum, o que a gente observa da resposta sexual masculina é que o orgasmo vem junto com a ejaculação. Mas imagine um homem, por exemplo, que precisa fazer a prostatectomia radical. Ele tem um câncer de próstata, né? E vai ser necessário retirar a próstata por conta do câncer. Esse homem não mais será capaz de ter a ejaculação, porque compromete essa resposta. Mas ele continua sendo capaz de ter orgasmo, tá? Aí fica mais fácil de vocês entenderem que são processos distintos. Agora, um homem é capaz de fingir orgasmo? É sim, um homem também pode fingir orgasmo. Agora, a minha pergunta, né, sempre quando falam a respeito de fingir orgasmo, seja a mulher ou seja o homem, independente de quem esteja fingindo uma resposta, a minha pergunta é: para quê? Com que objetivo? Né? O que acontece nesse relacionamento, nessa relação, que você não se sente à vontade para demonstrar exatamente o que você está sentindo? Qual o nível de cobrança e de obrigação que você vai para uma relação sexual, no sentido de que eu preciso ter orgasmo, eu tenho que ter orgasmo? Quando você junta obrigação numa relação sexual, eu diria para você que você corre sérios riscos de comprometer o seu prazer nessa relação sexual. Então, eu imagino relação sexual com espontaneidade, com naturalidade, com liberdade de você externar, de você expressar exatamente aquilo que você está sentindo. A Eliana está dizendo a falta de intimidade. Claro, a falta de intimidade também prejudica, né? Aliás, muitas vezes eu atendo casais com 20, 30 anos de convivência e não tem intimidade. A intimidade não é pelo tempo de relacionamento. Desculpe, por causa da tosse, tá, gente? A intimidade é uma construção. Você precisa cultivar neste relacionamento e construir a sua intimidade, ok? Então, claro, se não existe intimidade no casal, com certeza a resposta sexual vai ser comprometida. Mas voltando, se você vai para uma relação sexual com a sua parceria, no sentido de ser obrigado a ter determinado tipo de resposta, né, a corresponder a um padrão, automaticamente você tira metade do seu prazer. Né? Você já vai com uma pressão, você já vai com uma cobrança de desempenho e você vai com certeza ansioso, ansiosa, né, na expectativa de corresponder ou a expectativa da sua parceria ou a sua própria. Né? Então isso com certeza interfere na sua satisfação e na satisfação da sua parceria. E aí eu escuto assim de paciente: ah, Ju, mas ele vem e pergunta pra mim, ou ela vem e pergunta pra mim: você teve orgasmo? E se eu não tive, eu fico sem graça, eu fico preocupada, eu não quero chateá-lo dizendo pra ele que não tive. Aí eu fico pensando, voltando aqui, né, Eliana, na questão da intimidade desse casal. Qual o grau de intimidade que você apresenta nessa parceria que você não pode ser você mesma? Que você não pode ser você mesmo? Como está a saúde desse relacionamento que você não tem o direito de externar que naquele dia, não tive orgasmo, mas foi gostoso, foi bom. Ou não tive orgasmo, não foi a melhor das relações, mas tudo bem, a próxima vai ser melhor. Por que a gente precisa se sentir na obrigação de ter uma determinada resposta? Não é mesmo? Então, qual a autonomia, qual a liberdade de você ser você mesmo? E meus amores, se vocês não conseguem ser você mesmo ou você mesma numa relação sexual com uma pessoa que você escolheu para estar junto, com uma pessoa que você escolheu para dividir os seus momentos de prazer, fale para a Ju. Quando
você vai poder fazer isso? Não é mesmo? Porque eu acho que a intimidade, ela é um termômetro. A intimidade num relacionamento é o termômetro. É o quanto você é capaz e se permite ser você mesma. Ou ser você mesmo. Né? É confiar naquela pessoa que está ali do seu ladinho para você expressar aquilo que você está sentindo de verdade. Porque eu não acredito que fingir um orgasmo, fingir uma excitação, fingir um desejo que você não está sentindo possa de fato promover união, proximidade, intimidade, prazer nessa relação sexual. Eu não acredito. E por incrível que pareça, muitos casais passam anos do relacionamento, um tentando enganar o outro. Porque eu não sei, gente. Eu penso que você sente, né? Você percebe por N fatores que não é exatamente daquela forma. E aí, esse é o momento chave de chegar e falar, pera lá, amorzinho, senta aqui, vamos conversar. O que tá rolando? Porque muitos casais deixam passar esse momento. E aí vai degringolando, vai desgastando, vai se distanciando, até chegar num ponto, num nível, que o sexo fica mecânico. Fica aquele sexo genitalizado. O que significa isso? Pênis, vagina, penetração, pênis, vagina, vagina. Porque aqui eu não estou falando de orientação sexual. Eu estou falando de orgasmo, independente da sua orientação sexual. Então você pode não ter orgasmo numa relação heterossexual, numa relação homossexual, numa relação bissexual, não importa, ok? A sua orientação sexual. Mas é muito importante que você entenda que se você não se sente livre para expressar aquilo que de fato você sente numa relação sexual, esse relacionamento está deveras comprometido. Vamos lá, mais alguns mitos. Deixa eu falar um oizinho. Oi, Marilene, tudo bem, minha linda? Boa noite. Beijo pra você. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema, aproveitem esse espaço que a gente está aqui livre e abertos para falar sobre isso. Se você considerar que tem algum amigo, alguma amiga, alguém que você gostaria que ouvisse falar a respeito, compartilha esse vídeo, ok? Vamos tentar ampliar o nosso alcance, vamos tentar alcançar o maior número de pessoas possível, porque eu penso que nós somos os únicos animais que ganhamos de bônus o prazer sexual. Nós não temos atividade sexual somente para procriação. Nós ganhamos de presente a oportunidade, o privilégio de ter atividade sexual também pelo prazer. Ok? Então, se você considera que tem alguém que poderia estar se beneficiando com esse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, combinado? Então, vamos lá. O orgasmo, tá? Orgasmo feminino. Então, vamos considerar que essa mulher, ela tenha uma disfunção chamada inibição de desejo. Ela não tem vontade, ela foge da oportunidade sexual, ela cria 1.559 desculpas para evitar o contato sexual. Qual a chance dessa mulher chegar ao orgasmo? Vocês conseguem imaginar isso? Lembrando, desejo é a primeira fase da resposta sexual humana, ok? O nosso desejo é disparado por variados estímulos, que podem ser visuais, auditivos, olfativos, gustativos. Todos os nossos sentidos, eles ficam aflorados, eles podem ser ativados para a resposta de desejo. Então, essa mulher, ela escapa de toda a situação sexual. Já respondo isso, tá, Júlio? Só um minutinho. Então, ela escapa. Ela evita o contato sexual. Vocês acreditam que essa mulher tenha boas chances de alcançar o orgasmo? Não. Ela não vai conseguir. Sabe por quê? Porque se ela não tiver o desejo aflorado, ela não vai conseguir se excitar. E mesmo que ela vá, sabe aquela coisa que a gente ouve? Ah, eu fui porque ele insistiu e eu acreditei que fosse pegar no tranco e tal, e eu deixei que a coisa rolasse. Mesmo que ela esteja imbuída dessa ideia de que ela vai conseguir acompanhar a excitação do seu parceiro no decorrer do namoro, ali das preliminares, ela pode se excitar, mas ela não vai conseguir atingir um nível de excitação suficiente para alcançar o orgasmo.
Então, se vocês quiserem saber, por exemplo, qual a porcentagem de mulheres sexualmente ativas que tem anorgasmia? O que é anorgasmia? A ausência de orgasmo na relação sexual. Amores, em torno de 40% das mulheres sexualmente ativas não conseguem atingir o orgasmo numa relação sexual. Uma grande parte de mulheres sexualmente ativas não conseguem sequer identificar o que é um orgasmo, não conseguem reconhecer o que é um orgasmo. E aí vem aquelas ideias fantasiosas do que a mulher sente quando ela está tendo um orgasmo, tá? Você tem alguma dúvida a esse respeito? Meninos, vocês conseguem identificar, vocês conseguem reconhecer quando a parceira está tendo um orgasmo? Porque quando eu pergunto isso para os meus pacientes, boa parte deles diz assim, não muito bem, eu confio naquilo que ela me diz. Outros, um pouquinho mais perceptivos, um pouquinho mais atentos, conseguem perceber uma reação ou outra, mas não tem certeza, não tem a convicção de que a mulher realmente teve um orgasmo, tá? Então, Júlio, a gente não usa mais frigidez, tá? Porque frigidez seria um termo utilizado para aquela pessoa que não tem absolutamente nenhuma resposta, nem de desejo, nem de excitação, nem de orgasmo. A anorgasmia é ausência de orgasmo numa relação sexual. Então, a gente pode ter tanto mulheres com anorgasmia quanto homens com anorgasmia. É mais comum mulheres. Então, nós temos uma queixa, né, de anorgasmia muito mais frequente no público feminino do que no masculino. Da mesma forma, inibição de desejo. Então, inibição de desejo é uma disfunção sexual muito mais comum nas mulheres do que nos homens, mas não significa que não existam homens com a disfunção inibição de desejo, né? Na nossa sociedade machista, na nossa cultura machista, é difícil as pessoas acreditarem que possam haver homens que não têm desejo, que não têm vontade de fazer sexo. E existe sim essa disfunção também nos homens, ok? Então, só voltando. A anorgasmia, se a mulher ela não tem desejo, se ela tem uma disfunção de desejo, ela não vai conseguir se excitar o suficiente e dificilmente ela vai alcançar o orgasmo, tá? Então, aí ela pode ter a resposta sexual dela comprometida, porque ela não tem o início, a primeira fase da resposta que é o desejo, ela não tem estímulo para procurar o encontro sexual, mesmo que ela esteja num relacionamento fixo e ela se proponha a começar, ela pode ter um pouco de excitação, mas não vai alcançar o nível suficiente para ter um orgasmo, tá? Aí vocês podem perguntar, Ju, anorgasmia por ser uma disfunção comum, né? Como eu disse a vocês, então um número bastante grande de mulheres apresentam essa disfunção. É fácil de tratar? Então veja só, existem tratamentos para todo tipo de disfunção sexual, seja masculino ou feminino, ok? A anorgasmia, como eu disse a vocês, é uma disfunção feminina bastante comum, né? Num número bastante grande de mulheres. Mas, infelizmente, ainda existe aquela coisa da acomodação. A mulher, ela desempenha o papel de parceira, né? A função marital, eu escuto muito isso, né? Eu vou lá e correspondo ao meu papel de esposa, de parceira, enfim. E não dá a devida atenção. É como se ela se acostumasse a não ter orgasmo. Se é uma mulher que nunca teve, ela não sabe reconhecer o que é um orgasmo, ela se acomoda achando que é isso mesmo, que a situação é assim mesmo e que não vai mudar, enfim. Se é uma mulher que já vivenciou a experiência do orgasmo e ela passa ou por um relacionamento ou por uma fase sem conseguir ter orgasmo na relação sexual, ela tem uma disposição maior de buscar ajuda profissional, de buscar entender o que foi que aconteceu, né, o que interferiu ou o que bloqueou a sua resposta orgásmica. Agora, é sempre importante a gente salientar, quando você fala de sexualidade saudável, quando você fala de sexualidade prazerosa, é muito importante que você considere o orgasmo parte disso. Tá? Porque se você vai para uma relação sexual, você tem desejo, você se excita, mas você nunca consegue chegar ao orgasmo, naturalmente, com o passar do tempo, você vai comprometer as outras respostas sexuais. Porque o orgasmo é aquela conclusão, é aquela
digamos assim, é aquele desfecho para tudo aquilo que foi realizado no namoro. Quando eu falo namoro, eu falo a atividade sexual, né? E que traz a satisfação, que traz o relaxamento, que traz aquela gratificação pelo que foi compartilhado, pelo que foi vivenciado pelo casal. Então, claro, se você não tem orgasmo numa ou noutra relação, não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. Agora, se você não tem orgasmo em nenhuma relação sexual, se você não consegue atingir o prazer em nenhuma relação sexual, aí nós estamos considerando um problema. E, gente, se acomodar com uma disfunção como essa é algo muito sério, porque vai comprometer o seu relacionamento, tá? Eu tenho pacientes, homens, que têm no orgasmo da parceira a sua própria satisfação. Então, assim, às vezes até acentuado, até exagerado. Se a parceira não consegue atingir o orgasmo, para ele não foi bom, ele não se sente satisfeito. Claro, a gente tem que observar o grau de exigência desse parceiro, porque se é aquele parceiro que todas as vezes que tem uma relação sexual chega para sua parceira e diz assim: e aí, você gozou? Você teve... puta, que saco, né, gente? Já pensou um parceiro que fica o tempo todo ali anotando, ali comprovando se você teve orgasmo ou não? Tá? Isso não é uma competição, isso não é um teste, a gente não tá numa prova, que eu só passo nessa prova se eu tiver orgasmo, tá? Então, a gente precisa estar sempre atento aos exageros, ao extremo. Mas quando você fala... Desculpem, a tosse. Quando você fala de saúde sexual, tá? Quando você fala de sexualidade prazerosa, sexualidade satisfatória, esse é um dos quesitos da Organização Mundial de Saúde que classifica qualidade de vida, meus amores, tá? Então não é a Juju que está dizendo. Embora eu, como pessoa e como profissional, dê um grande valor à atividade sexual satisfatória, isso é um pré-requisito para a qualidade de vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então perceba que se você vive um relacionamento onde você não tem satisfação sexual, onde você não consegue atingir o orgasmo na maior parte das vezes que você namora, que você tem atividade sexual, existe um problema. E se existe um problema, precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Então, Júlio, a anorgasmia, ela é primordialmente emocional, ela é prioritariamente psicológica, tá? Então, mas eu como profissional, né, qualquer que seja a disfunção, seja masculina ou feminina, eu sempre procuro investigar a parte orgânica, porque quando eu começo a tratar o meu paciente, eu quero ter certeza que fisicamente ele está ok. Então, meus amores, se vocês buscarem um urologista ou um ginecologista e o ginecologista ou urologista disser assim para vocês: tá tudo bem, você não tem nada físico, ok? Nós não somos apenas um corpo, nós somos mente e corpo. E aqui, ó, sabe essa esferazinha aqui? Controla toda a nossa resposta física. É por isso que quando a gente tem um desequilíbrio emocional, a gente tem um transtorno emocional, a gente pode somatizar, a gente pode transferir para o nosso corpo esse problema emocional não resolvido, não elaborado, tá? Então, a anorgasmia, ela é primordialmente de origem psicogênica, ok? De qualquer modo, se existe a disfunção, precisa ser tratado, tá? Agora, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Uma das perguntas que foram feitas aqui ao vivo. A ejaculação feminina, né? Existe ejaculação feminina? Como que é isso? Então, de novo, vamos tentar esclarecer. Depois me lembrem de falar do orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal, né? As pessoas também querem saber se existe diferença, se é um, se é outro, enfim. Vocês me lembrem, tá bom? Só para eu não me perder. A ejaculação feminina, o que acontece? Então, a mulher tem o desejo, né? Com esse desejo aflorado, disparado, ela vai se excitar, e uma das respostas da excitação é a lubrificação vaginal. Por que a lubrificação vaginal, gente? A lubrificação, a natureza é sábia, a lubrificação vaginal ela é necessária para facilitar
a penetração, para que no momento da penetração o pênis escorregue e a mulher não sinta dor, não sinta desconforto, né? Então, existe a lubrificação vaginal. Se a mulher, existem diferenças, né? Porque tem mulher que fala, eu tenho tão pouquinha excitação, lubrificação, e eu não percebo que facilita muito. Muitas usam o lubrificante artificial para ajudar na penetração. Então, veja, lubrificação, existem variáveis. Tem mulheres que têm muita lubrificação vaginal, existem mulheres que têm menos lubrificação vaginal. O que é importante a gente observar? O que não pode acontecer? Você não pode sentir dor na penetração. Se você sente dor na penetração, tem alguma coisa errada, tá? Não só pela questão da lubrificação, mas porque você não está excitado o suficiente, porque você não está relaxado o suficiente, porque você não está envolvida nessa relação sexual o suficiente. Dor não combina com prazer na relação sexual. Estou falando de situações gerais, não estou falando de caso de masoquista e de sádico, tá, gente? Então, o que é o sadismo? Aquele que tem prazer em promover a dor, e o masoquista, aquele que tem prazer em sentir dor, ok? Não estou falando disso, estou falando de linhas gerais. Então, se você sentir dor na penetração, existe alguma coisa errada, tá? E precisa investigar e tratar. A dor na penetração tanto pode ser orgânico quanto pode ser psicológico. Então, vamos lá. A lubrificação, ela é variável. Algumas têm mais, outras têm menos. O orgasmo, né? Como que é a resposta orgásmica feminina? Né? Como que a mulher reconhece o seu orgasmo? Então, veja, a resposta psíquica, a resposta emocional, ela é diferenciada, ela é singular, ela é particular para qualquer mulher, para todas as mulheres. Então, por exemplo, se você perguntar para 10 mulheres, qual é a tua sensação de orgasmo? Como você sente o seu orgasmo? Não estou falando da resposta física, estou falando da resposta emocional. Cada uma vai externar, vai expressar a sua sensação de orgasmo de uma maneira distinta. Agora, a resposta física de orgasmo é igual para todas as mulheres, que se caracteriza pelas contrações rítmicas do períneo, ok? Então, você percebe o períneo se contraindo e relaxando automaticamente, né? Sem que você promova isso, não é voluntário, é involuntário, porque você consegue fazer essa contração e relaxamento voluntariamente, mas no orgasmo isso acontece involuntariamente. Pode durar alguns segundos, ou pode ser mais rápido ou mais demorado. Mas, amores, não tem aquela ideia de que você fica gozando por horas, né? Tem gente que acha que assim, nossa, mas foi tão rapidinho, já acabou. Bem-vindo ao mundo do orgasmo feminino, né? Então, muitas mulheres e homens ficam esperando, fantasiando com orgasmo de horas. Não, amores, são contrações rítmicas que duram alguns segundos, até de repente 1 minuto, um pouquinho mais, mas não é muito tempo, tá? Por isso que eu sempre digo, o orgasmo ele é efêmero. O legal, o gostoso, é todo o trajeto até chegar lá, né? Desde o jogo de sedução, do jogo de conquista, das preliminares, das brincadeiras sexuais, das fantasias trabalhadas ali ao longo do namoro, de todas as variações possíveis de posições sexuais, de práticas sexuais, e aí culminando com o orgasmo, que é cerejinha do bolo, mas é a menor porção de toda uma relação sexual. O orgasmo é o ponto de chegada, digamos assim, né? O gostoso é como uma viagem, o gostoso é todo o trajeto, aquilo que você tem ao longo de todo o percurso, ok? Então, no momento do orgasmo, as reações, as expressões são muito distintas de mulher para mulher. Existem algumas mulheres, minoria absoluta, ok? Que no momento do orgasmo tem um jato, né? De uma secreção. Essa tosse tá demais. De uma secreção que não tem cor e não tem cheiro, ok? É muito importante isso porque algumas pessoas confundem com urina e não é, tá? Então tem um jato de um líquido branco transparente e que é considerado, né, por alguns como ejaculação feminina. Aí, o que acontece? Isso é o mais comum? Não, não é o mais comum, né? Na verdade, eu, em quase 30 anos
de profissão na área de sexologia, eu tive o relato de 2 ou 3 mulheres que me falaram que no orgasmo apresentam essa reação. E a gente vê em filmes pornográficos, né? Então, alguns filmes pornográficos você vê mulheres no momento do orgasmo expelindo uma quantidade de líquido realmente volumosa, com uma pressão grande. Mas na prática, naquilo que eu tenho de experiência de consultório, não é tão comum. Respondi a sua pergunta, Júlio? Espero que tenha ficado satisfeito com a resposta, ok? Agora vamos lá, gente. Numa relação de casal, tá? O que é importante? No começo do relacionamento, você acredita, você acha que a tua resposta sexual é igual a um relacionamento de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos? Você acha que a sua facilidade para despertar o desejo, o seu nível de excitação e o seu orgasmo são iguais? Que bom, Júlia, eu fico feliz. Você acha que é igual? Meninas, homens, né? Assim, que estão num relacionamento mais duradouro. Vocês se lembram como era no começo do relacionamento e como tá agora? Vocês percebem diferença? O que vocês percebem de diferente nesse relacionamento sexual? O que vocês acham que mudou no relacionamento sexual de vocês? Do começo para agora. Então, o que a gente precisa observar? Quando você está iniciando um relacionamento, existe todo um investimento, gente. Um investimento para seduzir, um investimento para conquistar, um investimento para surpreender. E tudo isso estimula as nossas fantasias. Então, quando você vai encontrar a sua parceria, o seu desejo já está, lá em cima. E quando o seu desejo... Oi, Leila, boa noite, minha linda, tudo bem? E quando o seu desejo já está num nível alto, a tua excitação vem fácil, a tua excitação vem rápido, a tua excitação vem intensa. Lembra que eu falei para vocês no começo? Para você conseguir ter orgasmo, você precisa atingir um patamar, você precisa atingir um nível máximo de excitação. E no começo de relacionamento, quando tudo é novo, quando tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é aquela coisa gostosa de expectativa, de investimento, de produção, obviamente que a tua resposta sexual vai ser muito facilitada, tá? Daí não tem dor de cabeça, não tem menstruação que atrapalhe, não tem barulho, não tem horário, não tem que acordar cedo no outro dia, nada disso influencia. Com o passar do tempo e do relacionamento, naturalmente vai acontecendo a acomodação. Além da acomodação do relacionamento de média e longa duração, vão tendo os desgastes, os conflitos, as divergências. E quando esses conflitos e essas divergências não são elaboradas, não são resolvidas pelo casal, vai acontecendo o distanciamento. E, gente, eu sempre coloco, porque eu realmente considero isso, a sexualidade de um casal é termômetro, tá? Funciona meio como um termômetro. Relacionamento vai bem. Sexualidade, relacionamento comprometido, sexualidade também comprometida. Claro, é natural que num relacionamento de média a longa duração a gente caia numa rotina, numa acomodação natural. O que não pode? Você não pode permitir que isso vá aumentando de tal forma que você e a sua parceria se distanciem muito. Que não tenha mais a motivação, o incentivo de surpreender sexualmente a sua parceria. Que não tenha o lado de trabalhar as fantasias sexuais. No começo, a gente cria tantas fantasias, a gente quer realizar tanta coisa e depois a gente vai deixando isso de lado. Então, se você não tiver estímulo, o seu desejo não aparece. Principalmente para as meninas, principalmente para as mulheres. Quando eu falo meninas, estou falando mulheres, tá, gente? Principalmente para as mulheres, porque nós precisamos de um pouco mais. A água do Juju acabou, a pessoa fala lá pra caramba. Então, nós mulheres precisamos de um bocadinho mais de elaboração, de tempo. A gente leva um tempo maior para ser excitado que os homens, tá? Em linhas gerais. Então, se nós não investirmos nisso, se nós não falarmos a respeito de sexualidade, se a gente não pensar a respeito de sexo, vocês mulheres, por favor, me respondam, né? Assim, me corrijam se eu estiver errada.
Quantas de vocês pensam em sexo ou em sexualidade ou em situações sexuais ao longo do dia? Em que momento você lembra que sexo existe ao longo do seu dia? Né? Ao longo do seu dia, de trabalho, de cuidar da casa, dos filhos, da família, dos problemas financeiros, de saúde e tal. Em que momento você pensa em sexualidade? Porque, meus amores, se você não pensar, se você não lembrar, se você não investir na sua sexualidade, ela vai adormecendo, ela vai arrefecendo, até que isso seja uma prática esporádica, até que você vá para o encontro sexual meio que no automático, meio que pelo compromisso, meio que pela obrigação. E aí, como eu disse a vocês, se tiver imbuída de obrigação, o sexo deixa de ser prazeroso. E se você for para a situação sexual somente para corresponder à sua função marital, que prazer você vai ter? E se você não teve vida sexual com prazer, com o orgasmo, você vai se distanciar cada vez mais disso, tá? Da possibilidade do encontro sexual, ok? Então, lembrem, orgasmo é um grande prazer, é um privilégio, né? É a cerejinha do bolo de um encontro sexual. Nós somos obrigadas a terem todas as relações sexuais? Não somos, tá? Homens, não somos. Se a tua parceira não teve orgasmo em uma outra relação, não é problema. Mas ela tá ali gostosinho com você, curtiu, beijou, achou, falou pra você que foi bom, acredite, foi bom, tá? Pra você, homem, eu sei que muitas vezes o orgasmo é essencial, é fundamental. Mas mesmo pra você, pode ser que tenha uma situação sexual que tá gostoso, foi bom, foi afetivo, mas você não conseguiu chegar até o orgasmo. Nenhum problema. Só é problema se isso for a maior parte das vezes. Então, a minha assessora está dizendo aqui que eu já extrapolei o horário. A pessoa fica entusiasmada falando de sexualidade, principalmente de orgasmo, e vou perdendo um pouco a noção do tempo. Então, eu vou só complementar isso para vocês para ficar bem esclarecido, principalmente para o público feminino. Então, meus amores, sexualidade prazerosa, sexualidade com orgasmo é um grande privilégio. A gente merece ter orgasmo numa relação sexual. É muito bom ter uma relação sexual onde você se sinta satisfeita, onde você tenha prazer. É fundamental que você valorize a sua sexualidade, não por conta do seu parceiro ou da sua parceria, mas por você, porque é um direito seu. Porque é muito bom ter uma vida sexual satisfatória. Então, se você tem algum problema, seja na fase de desejo, na fase de excitação ou na fase de orgasmo, não se acomode, não aceite isso, não entenda como sendo natural. Eu fico tão triste quando eu ouço mulheres dizendo assim, não tenho vontade, não me faz falta, né? Então, Júlio, pois é, eu já extrapolei do horário porque o combinado é que a live dure 30 minutos, né? E eu acabei me empolgando hoje e já ultrapassei os nossos 30 minutos. Mas eu vou deixar anotado pra gente falar dessa questão de orgasmo clitoriano e vaginal, tá? Porque essa é uma dúvida frequente. As mulheres e homens ficam assim, esperando que a mulher tenha orgasmo vaginal, enfim. E eu vou explicar direitinho essa questão da função do clitóris, da responsabilidade do clitóris no nosso orgasmo, né? A maneira de tocar, como estimular, enfim, para atingir o máximo prazer. E essa diferenciação entre orgasmo clitoriano e vaginal. Então, só voltando. Se você apresenta algum problema, alguma disfunção, seja em qualquer uma das fases da sua resposta sexual, não permita que isso se perpetue, ok? Você pode considerar que, isso é uma necessidade masculina. Não é. Nós nascemos sexuais, homens e mulheres, e vamos morrer sexuais. A sua qualidade de vida também depende da tua sexualidade satisfatória, prazerosa. Não abra mão disso, é seu direito. E se você tem hoje, né? Hoje em dia nós temos tantas possibilidades,
tanto profissional especializado para nos ajudar nessa área. Você está num relacionamento de média a longa duração, a vida sexual tá xoxa, tá sem graça, não existe mais aquele encontro prazeroso, só os encontros obrigatórios, mecânicos. Não faça isso com você mesma ou com você mesmo, ok? Como eu disse, nós somos os únicos animais dotados do privilégio de ter sexo pelo prazer, não somente pela procriação. E se foi nos dado esse presente, a gente precisa saber utilizar. Sexo é vida, sexo é saúde, ok? Faz parte da nossa qualidade de vida e a gente não pode abrir mão disso. Tá bom? Eu fiquei super entusiasmada para falar de orgasmo. Orgasmo é um tema muito abrangente, tem muitos tópicos para a gente abordar, mitos e tabus relacionados ao orgasmo feminino e masculino, mas nós temos um tempinho curto para conseguir esclarecer tudo. Se vocês, como o Júlio fez, né? Ficou essa questão, eu já vou deixar registrado para a gente responder na próxima live, na próxima segunda-feira, às 20h30. E se tiver mais alguma questão que você queira que eu esclareça, que a gente possa discutir aqui, com certeza, mande para mim. Mande para o meu blog, falapraju.com.br, manda para minha página profissional, a fanpage no Facebook, manda para o meu e-mail, enfim, mande para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Eu vou dizer para vocês que hoje foi um prazer falar de orgasmo, ok? E a gente se encontra na próxima segunda-feira às 20h30. Muito obrigada pela participação de todos. É sempre muito gostoso esse contato com vocês. E a gente se vê. Que a semana de vocês seja muito boa, leve, produtiva. Vamos agradecer sempre, né, o privilégio da vida. E a gente se vê na próxima segunda-feira, 20h30. Combinado? Beijo da Ju.